X-Men Adventures número 1 foi publicado aqui em janeiro de 1995, bem no embalo do desenho que passava lá na TV Colosso, né? E o engraçado é que na época, eu acho que na época 94, quando começou a passar o desenho, a revista dos X-Men, ela estava no meio daquela transição depois da fase australiana, né? Então quem vinha por causa do desenho ia pegar uma fase super complicada, mesmo assim fazia sucesso porque era uma história só, né? Era mais simples de acompanhar. Então todo mundo meio que pegava a cronologia pela metade e ia correndo atrás das coisas que tinha passado, fazia parte da diversão, né? Mas também a Abril lançou essa adaptação do desenho da TV, e normalmente essas adaptações são bem fraquinhas, só que não é o caso dessa não. Relendo agora, ela é super bem feita. Na época eu comprei só o número 1 dela, porque por mais que incremente a história do desenho, acaba sendo exatamente a mesma história do desenho, né? Eu falei, não ia ter muita graça, e também quando você é adolescente, você não vai ter dinheiro para comprar todas as revistas possíveis, né? Então eu acabei comprando só o número 1, mas meio que me arrependo agora. Eu acho que eu gostaria de ter as 4 partes, porque esse desenhista, o Andrew Wildman, ele faz um Jim Lee meio light aqui, e fica bem legal, né? Porque o lance do desenho dos X-Men dos anos 90 é que, assim, eu acho que talvez a última formação super clássica, assim, né? A do Morrison tinha um certo peso também, mas acho que, assim, das formações mais clássicas, depois que os novos X-Men foram reformulados, né? Eu acho que tem principalmente da fase do Bernie, depois a fase australiana, né, que tinha aqueles 8 personagens, também ficou muito, muito presente, e essa fase dos anos 90, né, porque esse desenho ele é muito derivado da Equipe Azul, que depois que o Claremont saiu, né, virou Equipe Azul, Equipe Dourada, pegou alguns personagens da Equipe Dourada, mas é basicamente a Equipe Azul, né, principalmente Wolverine, Gambit, o Fera, e eu acho que ficou assim ainda em muitos lugares. Quando você olha X-Men, você vê esses uniformes, né? Que é uma coisa que a Marvel atual foge, não sei se é porque eles não gostam de pagar algum direito residual que tenha para os criadores, ou por birra, não sei o que, mas sempre que eles reformulam os X-Men, eles nunca usam nenhum uniforme tão legal igual esse do Cíclope e outros designs dessa época, né? Do Gambit, ou a Vampira com a jaquetona também, é muito legal. E outra coisa que eu noto nessa adaptação é que ela tem cena de ação pra caramba. A cada, sei lá, 5 páginas vai ter alguma coisa acontecendo, e elas são super bem feitas, né? Porque elas enfocam bastante o uso dos poderes aqui, também do movimento, os X-Men atacando. Porque, assim, seguindo a história do desenho, a Jubilee, ela é feita prisioneira aqui pelo pessoal que está caçando os mutantes, e os X-Men vão invadir essa instalação para resgatar. Uma coisa que eles enfatizam mais nessa história do que no desenho, eles criam esse suspense sobre a morte do Morfo, né? O Morfo começa a ter umas premonições de que ele vai morrer, não sei o que, e acho que depois ele volta no desenho da TV, mas aqui ele tem essas premonições. Depois ele vai ser aqui atingido por um sentinela. O pessoal que estava lá com o Xavier acha que ele já está morto, mas na verdade ele acaba morrendo aqui junto com o Fera prisioneiro, tal. Até se transforma nele no final, assim, para dizer, você é um cara legal, tal. E depois aí termina esse arco nessa edição, e já começa o arco não sei se seria o 3º ou 4º episódio do desenho, que é quando surge o Magneto, né? Que também é super bem desenhado aqui, né? A entrada dele é toda triunfal e tudo mais. E segue exatamente o desenho. O Fera tá sendo prisioneiro, o Magneto tenta resgatar, e ele fala, não, eu quero ser julgado e escapar
pela justiça, tal. E depois vai ter aqui o confronto dos X-Men com o Magneto. Tô vendo que ele adora desenhar o Ciclo. Porque o Ciclo, para ele, eu acho que é o que mais aparece aqui. E é bem legal. Ele faz esse pagando os raios de forma legal mesmo. Dentes de sabre e tal. E isso aqui é muito derivado do Magneto do Jim Lee. Então. Várias cenas também bem legais dos X-Men. Por isso que eu gostei tanto dessa edição e agora fiquei com vontade de ter os outros 3 números dessa adaptação. Vai ter aqui uma fichinha com os dados dos personagens e tal, visual clássico. Então assim, acabou sendo uma revista que na época eu não dei muita bola, porque realmente é a mesma história do desenho, mas assim, vendo hoje, né, principalmente quando você tem às vezes tanta falta de ação, de algo divertido mesmo acontecendo nas histórias, você fica super nostálgico por revistas como essa.